qual foi a questão? Por que o ensino foi tornando... Por que o Estado foi fazendo tornando com que obrigatório. esse ensino foi tornando obrigatório? Porque o capitalismo brasileiro, ele se industrializou muito tarde. Então, conforme ele foi avançando, a partir de uma industrialização pesada que teve na década de 30, e depois ele foi avançando, novas necessidades surgiram. Então, o capitalismo no Brasil, ele foi se desenvolvendo e foram criadas novas necessidades de formação para as pessoas que seriam os proletários desse sistema. Então, até uma certa época de desenvolvimento do capitalismo, até a 4ª série tava show. Tava show. Que era só uma mão de Você obra. não precisava. Exato. Porque a ideia da escola é fazer duas coisas. A ideia da nossa escola foi criada para essas duas coisas. Te formar para trabalhar e te criar um senso de lealdade à nação. Você aprende que você é brasileiro na escola. Verdade. Vocês lembram de cantar o hino na escola, né? Nossa, e era obrigatório, mano. Eu odiava. Nossa, lembra, Rei? Vocês lembram disso, né? Eu estudei com o Renato, lembra disso, Rei? Era tipo no pátio, velho. Quando até o ensino fundamental era obrigatório. E aí depois no médio não precisava mais, tá ligado? Aí tipo, era uma vez na semana, fazia a fila assim, fila da 1ª série, fila da 2ª série, fila da 3ª série. Aí o moleque era eleito pra hastear a bandeira, aí você tinha que ou pôr a mão no peito ou pôr nas costas. Puta, assim, velho. Né? Eu ficava com a mãozinha pra trás, E aí, o Caio, acho que na escola dele, ele teve que cantar o hino da bandeira, né? O hino do... Cara, eu sabia o hino da independência ou o hino da bandeira? Filhos, né? Você teve que... Eu sabia o da bandeira, o da independência e o nacional. E tinha, tipo, Caralho, mano. A gente estudou em escola particular, né? Então, tipo, tinha a agenda com o hino escrito, tá ligado? Com o hino, Sim, claro. Opa, na minha também, mesma coisa, no fundamental. Mesma coisa. Então é isso, a escola, ela foi criada, porque o que explica pra você que a pessoa que tá do outro lado ali da fronteira não é igual a você? Você é completamente diferente a pessoa do outro lado da fronteira. Mas já se é argentino, você fala assim, tá vendo o cara que tá ali do outro lado no Uruguai? Ele não é você, tá? Ele é diferente. Ele faz parte de outra nação. Quem que te explica isso? A escola. Pode crer. É a escola. Sim. Não é seu pai em casa, né? Seus pais nunca falaram sobre isso. Mas eles foram educados por esse sistema escolar. Mas passaram pelo mesmo processo, sim. Então, não é à toa que as escolas começam a surgir junto com os estados nacionais. Não é coincidência. Então, a escola serve para essas duas coisas. E aí é que eu falo. Conforme a gente vê o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, a gente vê a obrigatoriedade do Estado em te fornecer esse ensino até um certo nível aumentar. Então, isso é muito mais atrelado, no meu ponto de vista, é muito mais atrelado ao modo de produção capitalista, ao sistema capitalista, do que a um projeto de Estado para emburrecer as pessoas, sabe? Pegando esse comentário do Ian, muito bem acertado, inclusive, pensar sobre a maneira em que a educação... Porque assim, se hoje ela prevê que a estrutura escola, o ambiente escola, tem por objetivo reforçar o nosso sentimento de dever para com a pátria, para com a nação, para com o Estado brasileiro, e também nos formar como mão de obra, né? Não cabe muito, eu concordo bastante com você, Ian, nesse sentido, de que não cabe que a ideia seja, do sistema educacional brasileiro, seja emburrecer as pessoas. Já começa aqui, burrice e inteligência, né? Vamos parar pra pensar, sabe? O que isso tem de concreto? Tipo, o que é burrice e o que é inteligência nesse sentido? É muito inteligente e burro por aí, isso, né? Muito abstrato, né? Completamente abstrato. Então, assim, para a lógica produtiva, digamos, daquilo que vai formar um trabalhador, que é para que serve a escola dentro da lógica capitalista produtiva, que temos aqui no Brasil, você saber muito sobre, sei lá, empreendedorismo, que é uma coisa que inclusive eu e eu tivemos aula sobre empreendedorismo. Eu tive também. Pode ser ser uma mercado financeiro, pode ser uma virtude de inteligência. Agora sim, não é à toa que se voltou tanto, e inclusive se aprovou, a possibilidade de matérias humanas não serem obrigatórias. Sim. Então, sabe, tem todas essas particularidades. Ligando assim. os pontos, mano. Caralho, velho, pode crer. Tem essas particularidades. Mas a questão é, como se chega a isso?
Por que a escola é desse jeito? Por que a escola é desse jeito e de maneira muito acertada disso? Por conta de uma determinação do interesse das pessoas que controlam e comandam este sistema capitalista que vai priorizar a formação de mão de obra produtiva dentro da lógica, né? Isso também a gente comentou em outras vezes e é legal porque já está melhor apurado, assim, né? O Ian mencionou que é um fenômeno as escolas surgirem justamente com a criação dos estados nacionais. Estado nacional pode parecer um grande palavrão, mas é nada mais do que uma necessidade material que começou a se apresentar em vários povos pelo mundo. Isso no caso da Europa, logo a partir do final da Idade Média, né? E o Brasil, por ter passado por um outro processo, de ter sido uma colônia portuguesa, né, de ter ali tido o seu processo de independência somente no século XIX, passou por uma particularidade que é a seguinte: a fundação do Estado Nacional Brasileiro teve a bênção da elite brasileira, que já estava aqui presente, a elite rural, agrária, né, dos antigos colonos portugueses que estavam aqui, né, enriqueceram bastante com engenho, enriqueceram bastante com ouro e por aí vai. E foi uma aliança entre essa elite brasileira que já estava aqui presente e a elite aristocrática portuguesa. Que, bom lembrar que quando o Dom João VI veio para o Brasil, fugindo do senhor Napoleão Bonaparte em 1808, né, aproveitou demais o poder que já existia localmente dessa elite brasileira, né, ligada à terra, para fazer, assim, para ficar novamente que nem MC Pose Maior Paz, né? Então foi um momento que todo mundo, né, assim, em boa parte, por muito tempo na história, se acreditou, não, porque com Dom João VI melhorou muito, porque aí ele fez todas as reformas no Rio de Janeiro, aí ele fundou o Jardim Botânico, aí ele abriu o Banco do Brasil, aí ele fez, sei lá, uma pancada de coisa. Só que o que a aristocracia portuguesa fez foi uma aliança com a burguesia brasileira.